Olá, meus queridos. Espero que estejam bem em suas casas, ou se você não estiver na sua casa, espero que você esteja bem onde quer que você esteja. O que importa é que você esteja bem. Se você não estiver bem, fique tranquilo, você vai ficar. Porque tudo nessa vida é cíclico e passa. Tudo, nem sempre. Existem coisas mais eternizáveis, né? Você fala assim, até a vida de um planeta é cíclico, a Terra, talvez os sistemas de mundos, as estrelas, todos os sistemas que compõem a existência física aqui, tudo passa, mas talvez demore bilhões de anos para passar. Então, é tudo muito relativo, né? Nesse mundo muito relativo, nós precisamos ter pensamentos, estruturas de pensamentos relativísticas, senão nós incorremos em grandes erros, né? Hoje mesmo, eu estava vendo agora há pouquinho aqui um vídeo que falava sobre jejum curativo. Um vídeo extremamente bom, um vídeo muito bom mesmo, atual aí, com depoimento de vários médicos. E aí eu me lembrei que eu li o meu primeiro livro sobre jejum, com 16 ou 17 anos. 2 livros que eu li, chamava-se Saúde pela Alimentação Correta e Doenças, Causas e Tratamentos. Saúde pela Alimentação Correta, de Mário Sanches, e Doenças, Causas e Tratamentos, por um autor que era um coreano chamado Jong Suk-yoon. Jong Suk-yoon, para quem não sabe, ele era médico do exército coreano. Então ele tinha uma prática clínica direta em condições extremas, né? Ele não curava gripezinha, né? Ele era o médico do exército coreano, um exército muito ativo, para falar a verdade. Pois bem, e naquela época eu me lembro que eu tinha uma gastrite e eu comprei o livro do Mário Sanches, comecei a estudar sobre alimentação, comecei a fazer jejum e me curei da gastrite em 15 dias, né? Na época, tudo que eu comia fazia mal, e aí foi diagnosticado gastrite, eu fiquei muito bem a partir desse livro. Isso foi no ano de 1980 82, 83, faz muito tempo. Se for 82, 83, nós estamos computando 30 anos. E vocês sabem o que as pessoas naquela época faziam de mim, quando eu falava para os meus amigos que eu estava fazendo jejum para 40 anos, meu Deus, há 40 anos atrás, infelizmente há 40 anos atrás. E vocês sabem o que os meus amigos faziam de mim quando eu falava sobre o meu jejum? Eles riam, né? Então, a ridicularização a ridicularização e o escárnio fazem parte da estratégia do ignorante, né? É o que ele faz perante o seu desconhecimento, na incapacidade de reconhecer a competência alheia, ele parte para o escárnio, é uma estratégia do ignorante básica. É por isso que um dia Bill Gates falou assim, nunca zoe um nerd, porque ele pode ser o seu patrão ainda. Então é assim, nunca zoe um nerd, porque pode passar alguns anos e ele, em função da sua competência, da sua dinâmica intelectual, pode vir a ser o seu patrão. Então, muitas das pessoas que ao longo dos anos zoaram de mim passaram a ser, no decorrer dos anos, meus seguidores. Curioso isso, né? Então, por isso que aquelas pessoas que ainda zoam direta ou indiretamente de mim, falando do 5G, porque esse negócio de 5G é teoria da conspiração, porque, sei lá, o celular não faz tão mal assim, talvez daqui a uns 20 anos reconheça que eu estou falando já na sua via terminal em função do câncer cerebral que ele vai desenvolver. Okay? Tá ok? Porque ao longo dos anos eu só vi isso. Então, nunca você deve ridicularizar alguém por estar fazendo alguma coisa que você não conhece. Não é mesmo? É melhor você baixar-se perante a sua insignificância do que você ridicularizar alguém que está fazendo alguma coisa fundamentado em uma pesquisa, em uma mudança de vida, em uma transcendência. Então, não faça isso, é muito feio. E você estará declarando indiretamente a sua potência de ignorância de uma forma ímpar, né? Então, não faça isso, é muito feio. E hoje nós temos, então, hoje em dia nós temos assuntos muito, muito interessantes, porque antigamente nós não tínhamos uma potência de desinformação tão grande, né? Nós não tínhamos meios de comunicação enganatórios tão grandes. Então, as pessoas que buscavam conhecimento, eu me lembro muito bem que quando eu era adolescente, quando eu queria um conhecimento, eu ia até as bancas de jornal, que não tem mais,
Quase, tem meia dúzia de bancas de jornais aí, mas elas estão quase que em processo de falência, assim como todas as livrarias do mundo, ou ia nas livrarias, em frente a onde eu estudava, tinha uma livraria Saraiva, que eu economizava o meu dinheiro diário para comer as coisas na cantina da escola, que eu comia sempre coxinha, risoles, essas coisas. Não comia, eu fazia jejum, ok? Fazia jejum. E aí ia comprar em livros. Foi a melhor coisa que eu fiz. Então a melhor coisa que eu fiz foi ter economizado o dinheiro que eu teria gasto nas frituras que matariam a minha fome quando eu era um estudante de eletrônica e descia para comprar livros. Livros do que eu comprava? Livros de alimentação, ok? E os anos passaram e tem gente que fala assim, ai, como você tem 54 anos, não parece que tem 54 anos. Eu falei, tudo bem, você deveria ter pensado isso há mais tempo, quando você podia ter feito alguma coisa na sua vida, ao invés disso você estava rindo de mim, ok? Então, cuidado da pessoa que você zomba. Ele poderá zombar de você no futuro e com motivos. Ok? Então, muito cuidado. E com relação a tudo no mundo transcendental é assim, né? Porque a gente fala mundo transcendental, o zombador ele pensa assim, mundo mistiquinho, daqueles bobos que ficam acreditando em mistificações, ficam acreditando em fadinhas, em anjinhos. Então, uma das estratégias do zombador é misturar uma série de coisas. Ele pega uma coisa que seja muito, que ele tem dúvida que realmente seja uma coisa muito até científica. Ele põe no mesmo caldeirão de coisas risíveis para ele rir do todo. Esta é a estratégia do zombador. E nós vemos isso aí no mundo bastante, né? Infelizmente, muitos desses zombadores, eles ocupam cargos de comando. Aqui no mundo hoje em dia é o seguinte, você vê muitas pessoas com uma alta potência de ignorância estando com dinheiro. O ignorante com dinheiro é uma tragédia. Okay? O ignorante com dinheiro, e isso nós vamos ver no meio político muito, não é? Porque é o que mais a gente vê, visto que existe um enriquecimento ilícito, mas o ignorante com dinheiro é terrível, né? Um dia ele vai se arrepender muito, porque talvez ele morra antes, né? Ele morra sufocado pela sua própria ignorância, que nem o próprio Jimi Hendrix morreu pelo seu próprio vômito, né? O ignorante ele morre sufocado pela sua própria autointoxicação, não é mesmo? Ele já é mais ou menos um zumbiloide, onde só tem a carcaça andando animada pelo pouco prana que lhe resta. Mas hoje nós vamos falar de coisas mais mais diferentes, mais relevantes, que falar sobre o mundo onde nós estamos vivendo. Veja bem, aí eu vou continuar falando o que eu estou falando aqui. O negócio é o seguinte, vocês sabem que quando eu leio sobre a mecânica quântica e vejo, por exemplo, os estudos da mecânica quântica de 1910, 1920, 1930, já passaram 100 anos. 100 anos se passaram. E as crianças na escolinha continuam aprendendo como no século 17. 100 anos se passaram. Ok? Você pega Einstein, você pega Schrödinger, você pega o casal Curie, você pega, sei lá, todos os maiores mentes do mundo. 100 anos depois dessas pessoas terem descoberto a mecânica quântica, as crianças continuam estudando ainda de uma forma muito primitiva, muito primária. Isso só podem... Quem está ensinando dessa forma deve estar olhando para todo mundo e rindo. Deve olhar para todos e rir, falar assim, nossa, a gente continua ensinando daquele mesmo jeito, com dinâmicas newtonianas, como se a mecânica quântica não existisse, e estamos formando burrinhos, Só pode, ok? Então é por isso que as pessoas elas vão morrerem asfixiadas pela sua própria ignorância. E é assim, infelizmente meu filho está numa escola que aprende da mesma forma, como se fosse século XVII ainda, ok? Ensina processos euclidianos, processos newtonianos, a dinâmica da existência do mundo em processos que não existem, que a ciência já comprovou que não existe há mais de 100 anos. Mas para que esses conhecimentos são utilizados? Para que o conhecimento do Einstein foi utilizado? Para que o conhecimento de Oppenheimer foi utilizado? Foi utilizado para quê? Para fazer bomba atômica. Para isso presta, ok? Para isso presta. A bomba atômica presta. Mas para ensinar uma criança que a relativização do conhecimento e as diversas camadas e substratos das possibilidades, isso não se ensina. Claro, por quê? O que vai acontecer se ensinar as crianças assim? Você vai gerar uma raça de pessoas altamente inteligentes. E pessoas altamente inteligentes, elas vão sempre vão questionar o sistema. E essas pessoas não vão ser interessantes. Então, continuo ensinando as crianças como se elas fossem débeis.
Lloyds, ok? Então, é assim. Nós vivemos nesse mundo. E podemos nos conformar com isso? Não! E como que você pode não se conformar com isso? Você pode não se conformar com isso estudando, ok? Estudando e parando de rir daquilo que você não conhece, ok? Não faça mais isso. Você está depondo contra o seu próprio ser, ok? Quando você cria um escárnio do desconhecido. O escárnio do desconhecido é uma estratégia muito manjada. Não faça mais isso. Então nós vemos a civilização toda passando por um processo de emburrecimento mesmo, né? Meu filho tem 10 anos. Ele compreenderia o experimento do gato de Schrödinger na hora. Você que está assistindo aqui, você tem mais de 10 anos. Você já ouviu falar do gato de Schrödinger? Talvez não, né? Meu filho ele teria condição de saber disso. Ele entenderia perfeitamente isso. Será que o professor que está dando aula na sua escola sabe do gato de Schrödinger? Sabe, não sabia nem que Schrödinger tinha um gato. Quanto mais o que ele fez com o seu gatinho. Não sabem. Não interessa as pessoas conhecerem nada que liberta. Tem experimentos de dupla fenda sendo feitos em todas as universidades do mundo. Você já ouviu falar em dupla fenda? Você sabe o que é isso? Sabe como isso pode alterar a sua realidade? Não, você não sabe nada disso. Mais fácil rir daquilo que você não conhece, né? Assim é o que está acontecendo com o mundo. O mundo está se tornando uma panela de zombeteiros. Ok? Zombeteiros. E um dia, eu estou te dizendo, como Hendrix, eles vão se afogar na sua própria ignorância. É assim que já está acontecendo com o mundo. As pessoas pagam o preço de não saberem direito como as coisas funcionam. As pessoas pagam o preço de sua própria escravidão. Ela está com uma bola de ferro atada em seu tornozelo há muito tempo e não percebeu ainda. Isto é o que é a sociedade em que nós vivemos, não é mesmo? A sociedade que cria um escravagismo intelectual. Nós somos escravos de uma tacanhez, né? E esta escravidão ela vai continuar ainda por muito tempo enquanto você não abrir os seus olhos. Eu não estou falando de nada místico. Estou falando exatamente do conhecimento, da transcendência. Quer falar alguma coisa pertinente a isso tudo? Você poderia explicar os dois experimentos que você comentou? Do gato de Schrödinger, como é que é o nome dele? Desculpa. O gato de Schrödinger é um experimento que fala sobre as possibilidades, né? Fala de possibilidades. Ele é um gato hipotético preso a um armário que tem um material radioativo que pode ser aberto ou não. Mas isso aí... Eu vou fazer um vídeo falando sobre o gato de Schrödinger, porque é um experimento que vai uns 20 minutos para explicar o experimento do gato de Schrödinger. Prometo que o próximo vídeo eu vou falar sobre o gato de Schrödinger. Tá ok? Schrödinger é o nome dele. E por aí vai, mas a gente está num mundo muito doido, tá ok? Então eu diria para você, você tem que abrir os olhos. Abra os olhos logo. Tem outra pergunta aqui. No caso de ensinar crianças, eu acredito que os professores eles não sabem uma outra forma de ensinar que não seja a que eles aprenderam. Agora, se você tivesse na situação de ser um professor de crianças, o que você ensinaria? Bom, se o professor de uma escola infantil começar a ensinar coisas muito diferentes, ele vai ser afastado de seu cargo, porque ele tem que dar satisfação a um órgão chamado MEC, que é um órgão federal que normatiza o emburrecimento da pátria. Mas o professor não poderia falar muita coisa. Mas o que eu ensinaria para os alunos? Primeiro, ciência experimental. Se um aluno não sabe, ele nunca vai ter um interesse de alguma coisa que não é demonstrada. É a primeira coisa. Ele não tem interesse de uma coisa que não é demonstrada. É por isso que você chega para alguém que já estudou física. Ah, você lembra a lei de Ohm, a lei de Kirchhoff? Que lei de Ohm? Quem é esse Kirchhoff? Sei lá da lei deles. Porque você nunca precisou utilizar. Então, o cérebro não retém aquilo que ele não precisa utilizar. Então, a maior parte das aulas de física e matemática vão para o bueiro. Então, eu ensinaria na prática, através de demonstrações que pudessem gerar o interesse da criança. Segundo, de cara, eu ensinaria a mecânica quântica. De cara. Por que não ensina mecânica quântica? Porque se um professor começar a ensinar mecânica quântica, você vai gerar questionamentos profundos. As pessoas vão questionar religiões, sistemas, estruturas, crenças, só que elas vão ter um conhecimento aprofundado sobre as leis da vida, as leis da matéria, como regem tudo isso, né?
A ciência já descobriu os neuropeptídeos há muito tempo, como que o seu cérebro fabrica substâncias endógenas que passam a atuar no seu sistema neural. Isso seria o básico do elementar para você saber, mas eu tenho certeza de que se eu for em qualquer escola aqui perguntar para os professores, vocês já ouviram falar em neuropeptídeo? Não, nunca ouvi falar em neuropeptídeo. Mas isso está dentro do teu cérebro, isso está determinando o teu comportamento. Você já ouviu falar disso? Não, não estou. Não sei. Então as pessoas não sabem o elementar do básico e têm uma arrogância como se fossem o próprio Einstein. É isto que acontece com a civilização e eu fico pasmo de observar esse padrão de comportamento nas pessoas, não é? Por falar em Einstein, você não acha que ele é mitificado demais? Porque me parece que eu não sei, eu ouvi falar que ele não é tudo isso. Eita, que pergunta, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Na verdade, não era mesmo, né? Einstein era um bibliotecário casado com uma pessoa que era uma estudante de física e muitas pessoas acreditam que todo o seu conhecimento mais assim aprofundado veio da sua esposa, a esposa do Einstein. Detalhe, Einstein nunca teve notas boas em colégio, segundo, mas ele se tornou um grande físico. Detalhe, não estou querendo tirar o mérito de Einstein, mas se você for procurar aqui, procure um brasileiro chamado César Lattes. César Lattes, um físico de Campinas, já faleceu César Lattes há algum tempo, que ele vai desbancar toda a teoria da relatividade de Einstein. Teoria da relatividade de Einstein. Segundo detalhe, Einstein era um teósofo. Teósofo é quem participa da sociedade teosófica. Então, todos os conceitos de massa, energia e matéria, no qual ele coloca, são os princípios teosóficos básicos. Então, aquilo ali não é uma grande, descobri aqui o princípio dos tempos. Aquilo ali é um princípio hermético básico, né? Quem lê Caibalion, quem estuda os conhecimentos da sociedade teosófica, do qual Einstein era pertencente, sabe que aquilo ali é uma coisa assim muito básica mesmo, né? Não estou falando que ele era um babaca, não era um babaca, mas este endeusamento de Einstein é uma forma de jogar uma cortina de fumaça para preservar quem realmente tinha, como Oppenheimer, conhecimentos muito profundos na época. Certo. E o que tem a ver essa teoria da relatividade com o tal do buraco negro, a massa escura? Porque isso está sendo também muito ventilado hoje em dia e me parece que isso aí também está mal explicado. Você tem alguma explicação para isso? Não tenho explicação para isso, porque eu não entendo nada dessas coisas mais profundamente. O meu conhecimento vai até a lei da relatividade de Einstein e parou. Esses negócios de massa escura, tudo aí, eu não entendo nada. Não entendo nada. Esses são conceitos muito assim modernos que eu não estou ao par disso aí, não. Você não acha que isso é um pouco abstrato demais e as pessoas ficam criando teorias e teorias em cima disso para justificar coisas injustificáveis? Assim, o que mais tem hoje em dia são cortinas de fumaça, tá ok? E nós temos que tomar muito cuidado com essas cortinas de fumaça, porque existiu um momento no desenvolvimento da Terra em que o conhecimento... E aqui eu vou ter que entrar em outros assuntos. Tudo bem. Os conhecimentos, aí que na época do Iluminismo, foram feitos para trazer luz para as pessoas, né? E até, por exemplo, o início dos Illuminati da Baviera, ano 1743, se não me engano, que foi criado por um alemão que eu não sei pronunciar o nome direito, Repschut lá, esqueci o nome o nome do alemão, Schukrutcher, desculpa, eu não sei falar o nome dele, né? Então, o objetivo dele era criar uma classe de pessoas que detinham esse conhecimento, que era da iluminação, o conhecimento, né? Este conhecimento, com o decorrer dos anos, foi utilizado para outros objetivos. Então, hoje em dia, você vai ter esse conhecimento na escola? Não, não vai ter esse conhecimento na escola. Você vai ter esse conhecimento, sei lá, no seu livrinho? Não nos livrinhos de best-seller. Você vai ter esse tipo de conhecimento quando você buscar muito. Então, hoje em dia, eu acho que esses iluministas seriam clãs de pessoas que estariam alheias, apartadas da sociedade em busca de um conhecimento maior, né? Ele não é encontrado nos centros acadêmicos de forma alguma, porque para mim os centros acadêmicos são centros de absoluto emburrecimento. Eu não acreditava em nenhum processo conspiratório, até que eu mesmo vi livros que eu mesmo consultei de bibliotecas da maior, talvez, universidade a Universidade Federal do Brasil, e depois esses livros que eu consultava, que tinham coisas de altíssima potência, de relevância mesmo, eles sumiam da biblioteca. Então aí que eu vi que esse obscurantismo ele é uma coisa praticada de uma forma muito corriqueira em todos os circuitos do conhecimento humano. Então, para alguém conhecer alguma coisa, ela precisa pesquisar muito. E a pesquisa implica na seguinte questão: sei muito pouco. Né? Pouco sei.
Então preciso pesquisar. Agora, existem pessoas que já acham que já sabem tudo. E essas pessoas, elas passam a ridicularizar tudo aquilo que elas não sabem. Essa aqui está a parte perigosa. Especialmente essas classes de pessoas que estão nos movimentos, que estão num processo acadêmico e que elas têm uma completa isenção de estrutura de conhecimento de hierarquias, né? Elas acham que elas estão na mesma altura do que um professor. Né? Então, isto por si só, você já criou um ceifamento do conhecimento por um processo primário, básico, absolutista, de que você, se você não respeitar aquilo que está acima de você, você nunca vai ter como aprender com ele. Né? Então, isso é uma prática comunista básica aí, né? de quebra da pirâmide. Né? Você perguntou alguma coisa, eu saí pela tangente, não respondi, mas vou falar sobre gato de Schrödinger, vou falar sobre massa escura. De gato de Schrödinger eu conheço de trás para frente, mas esses esquemas de massa escura eu não conheço. Mas eu prometo estudar melhor a respeito disso, porque está sendo ventilado muito. Agora, o que eu tenho a dizer é que todos esses conhecimentos que estão sendo ventilados nas mídias mais populares, que vêm através de estruturas globalistas, elas são cortinas de fumaça, como sempre foram as cortinas de fumaça, para esconder alguma coisa muito relevante que não é de interesse que se conheça. Porque o interesse do sistema, repetindo mais uma vez, é manter você chongo. Quer perguntar mais algo? Então é isso aí, ó. Deu um vídeo de 20 minutos e 50 segundos. Fiquem bem e em breve nós estaremos falando sobre gato de Schrödinger. Falaremos qual era a cor do gato do Schrödinger para você ficar sabendo aí, tá bom? E eu vou lembrar o nome daquele alemão. Eu sei, está na minha cabeça aqui, mas eu não sei pronunciar aquela coisa lá. O alemão que deu início à Ordem dos Illuminati da Baviera em 1700 e pouquinho, tá bom? Na primeira parte do século XVIII. É isso aí. Fiquem bem, tá? Vocês têm que pesquisar um pouquinho sobre as coisas. Talvez existam técnicas muito importantes, transcendentais, que estão do seu lado e você não está sabendo, não está usando. Né? E respeitem as pessoas que estudam mais que você. Aprendam a respeitar o conhecimento. Aprenda a respeitar todas aquelas pessoas que falam sobre coisas que vocês não entendem. Ok? Talvez elas estejam muito mais avançadas do que você e você está perdendo muito tempo ridicularizando-as. É isso, meus queridos. Fiquem bem. Até o futuro. Gostou desse vídeo? O que você faz? Dá um like. Quer comentar? Comente. Tá bom? Então, até já.